Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você mais uma vez nas manhãs da semana uma palavra de esperança para a tua vida, para o teu coração. Eu quero agradecer desde já você que tem estado conosco todas as manhãs, Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui para abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Estamos aqui para levar uma palavra de refrigério, de conforto, uma palavra de esperança para o teu coração. E você que está entrando agora, como faço todas as manhãs, quero convidar você a estar compartilhando essa live para aquelas pessoas que você conhece, que precisam também ser abençoada com a palavra de Deus, tá certo? Hoje nós estaremos refletindo no Salmo 25, Um salmo onde Davi faz uma oração por auxílio de Deus. E você pode pegar a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia aí, pode estar acompanhando conosco o Salmo de número 25, versículo de número 8 até o versículo de número 10, nós estaremos lendo esses versículos, refletindo um pouco sobre aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã de quarta-feira, Quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, estamos aí no meio do ano, E agradecido, de coração muito agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito, E eu sei que Ele ainda há de fazer muito mais, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, um bom dia para você e eu quero convidar você para continuar conosco apenas meia hora, talvez menos do que isso, na presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida, abençoar tua casa, abençoar tua saúde, abençoar teu trabalho, os teus negócios por meio da oração e mais abençoar por meio da palavra de Deus, que gera fé, que traz esperança, que renova as nossas forças por confiar no Deus que cuida de cada um de nós. Portanto, nessa manhã, compartilhe essa live, convide outros amigos para que possa também estar conosco, estar ouvindo a palavra de Deus. A gente continua aqui em Petrolina. Hoje eu estou aqui na casa da minha irmã. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo e convidar você a fazer uma oração conosco nesta manhã, tá bom? Deus de amor e de misericórdia, gratos somos pelo dia que o Senhor nos dá. Gratos somos pela noite que passou, gratos somos pelo alimento, pelas vestes, porque tudo provém de Ti. Gratos somos pela saúde, pela alegria de poder, ó Deus, ouvir a Tua voz. Sei que neste dia muitos, ó Deus, cessaram o fôlego da vida, encerraram o seu tempo nesta vida física e material. Mas nós estamos aqui, acreditando que, enquanto vivemos, estamos caminhando para estar construindo uma vida dentro dos Teus propósitos por meio do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa revelar a Tua vontade por meio da palavra. Que esta manhã vidas sejam abençoadas, vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, vidas sejam edificadas, vidas sejam curadas na alma, de doenças emocionais, curada também no físico, Senhor da glória, que o Senhor possa fazer algo, que o Senhor também possa estar libertando por meio da Tua palavra aqueles que estão presos no pecado e trazendo uma esperança de vida eterna por meio de Jesus Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, tomando o nosso lugar. Ajuda-nos, Espírito Santo, na ministração desta manhã. Tu conheces cada vida, cada coração. Tu conheces as dúvidas, os questionamentos, os medos. Tu conheces todas as coisas. E eu te peço
que o Senhor possa falar-nos ao coração. Usa-nos, ajuda-nos, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bênção, né? Salmo de número 25 diz assim, o versículo de número 8 ao versículo de número 10. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, queridos, como nós falamos, esse Salmo de número 25 é uma oração do salmista Davi, do rei Davi, aonde ele pede auxílio ao Deus eterno, ao Senhor de toda a terra, pedindo também direção e livramento para a sua vida. Amados, a gente sabe que todos nós temos algumas dificuldades de tomar decisões, porque tememos tomar decisões que não sejam acertadas e que podem afetar e comprometer de forma significativa a nossa vida. E para isso não acontecer, nós recorremos a orientações e a conselhos de pessoas que nós consideramos pessoas mais maduras, pessoas que têm mais experiências de vida, pessoas que sejam confiáveis, né? Sábio é quem busca ouvir conselho. Há um ditado popular que é antagônico a isso, que diz que se conselho fosse bom, não era dado. Mas isso é uma inverdade. Porque a Bíblia diz que à sombra, na multidão de conselheiros, os planos se estabelecem. Porque nós não conhecemos tudo, né? Tem gente mais experiente do que nós. E sábio é aquele que tem um coração ensinável, aquele que está disposto a aprender, aquele que não se ensoberbece e que aceita correção, orientação, e que aceita conselho, né? Aqueles que assim não agem são tidos como nécios, pessoas de corações ensoberbados e acha que sabe tudo e que não precisa de orientação de ninguém. Davi, a Bíblia diz que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e Davi foi um homem de uma família simples, humilde, no reino de Israel. E Deus o escolheu para reinar sobre o seu povo. E a Bíblia diz que Davi progrediu em intimidade com Deus, progrediu nas batalhas, sobre a direção de Deus, progrediu também na condução do reino de Deus, porque ele tinha confiança no Senhor. Se receber conselho de pessoas humanas é bom, nos ajuda a ter direções e tomar decisões acertadas, imagine ter o Deus eterno como conselheiro, o Deus eterno como ajudador. Com certeza nós temos muito mais possibilidade de ter uma vida melhor e tomar decisões acertadas e crescer na vida por causa da direção que nós recebemos daquele que criou os céus e a terra e, além de tudo, que tem um caráter impecável, perfeito. Esse Deus, Ele quer ser o meu e o seu conselheiro. Ele foi o conselheiro de Davi e por isso Davi foi um homem vitorioso, porque Davi pedia auxílio e direção a Deus. Quem você pede auxílio? Com quem você se aconselha na tomada de decisões?
Estas respostas a estas perguntas é de significativa importância para aqueles que querem ser vencedores em tudo que realmente colocar as mãos, queridos. Então, nada melhor do que nós termos o Senhor para nos dar direção diante dos acontecimentos da vida, queridos. E para termos a direção do Senhor, é preciso, primeiro, conhecê-lo. Segundo, ter confiança nele. Terceiro, ter temor a ele. Essas três coisas são realmente importantes. Conhecer a Deus. Nós só podemos ter confiança em uma pessoa quando nós o conhecemos. É difícil para uma pessoa confiar em outra se ela não a conhece, numa pessoa estranha. Tem muita gente que não tem uma total confiança em Deus porque não conhece. Se você quiser conhecer a Deus, através de Jesus Cristo você vai ter total entendimento. E conhecer a Jesus se conhece por meio das Escrituras. Ele mesmo diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Conheça Jesus por meio das Escrituras, examinando-a. Vai mostrar quem realmente Jesus Cristo é. Jesus é o Deus homem. Jesus é Deus, Jesus é homem, mas homem perfeito. Jesus é bom, Jesus é misericordioso, e Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mas não nos deixou só. A Bíblia diz: eu vos darei outro Consolador, o Espírito Santo. Esse outro Consolador quer dizer do mesmo tipo, vai estar convosco todos os dias. E Ele, esse Consolador, fará aquilo que realmente se propôs a fazer. Ele guia, Ele ensina, Ele dirige, Ele dá direção, porque Ele é o próprio Deus. Por isso, Davi, ele nos ensina através desse salmo que nós podemos, assim como ele, pedir auxílio e direção a Deus. Como é que nós pedimos auxílio a Deus? Primeiro, por meio da oração. Deus é um Deus que gosta de ouvir nossas orações. A oração é um diálogo. A oração é uma conversa com aquele que pode todas as coisas. Quando nós desenvolvemos o hábito de conversar com Deus, nós desenvolveremos também uma confiança maior com Ele. Quando nós desenvolvemos o hábito de ouvir a Deus, nós desenvolveremos a nossa fé nele. Como ouvir a Deus? Deus fala de várias maneiras, né? A principal maneira de Deus falar nesse tempo é por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra, porque Ele é a própria palavra. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, aleluia, como a glória do unigênito do Pai. É preciso entender que esse Deus eterno que conhece todas as coisas, que fez todas as coisas, é um Deus que tem prazer de nos guiar na sua vontade. Por isso, Davi, diante dos acontecimentos da vida que estavam surgindo sobre ele sempre mantinha o hábito de buscar a direção de Deus. Isso desde o princípio. Adolescente, 15, 16 anos, cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que ele mantinha a comunhão com Deus por meio da oração. Nesse tempo ele fez o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse salmo é um dos salmos mais lidos da Bíblia, onde demonstra a comunhão que o salmista Davi tinha com Deus logo na sua adolescência. Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi sabia quem Deus era, né? Então, queridos, para nós termos o auxílio de Deus e nos submeter à sua orientação, nós precisamos conhecê-lo, né?
ao conhecer a Deus, nós vamos desenvolver confiança nele. Quem é Deus? Deus para Davi era o seu pastor. Assim como ele cuidava das ovelhas, Davi entendia que Deus cuidava dele. Assim como ele dava proteção para as ovelhas enquanto descansava, Deus também dá proteção àquele que realmente busca apoio e refúgio nele, enquanto descansa na confiança da promessa dele, do cuidado dele, né? A Bíblia diz que Deus, ele também nos guia, assim como Davi guiava as suas ovelhas, mas acima de tudo, Deus traz refrigério para a alma, né? A alma ansiosa, a alma cansada, a alma angustiada por muitos intempéries que a vida traz, muitas adversidades que a vida muitas vezes proporciona, que tira a nossa paz. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor não são abalados. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso conhecer a Deus para poder confiar em Deus e receber o auxílio de Deus, né? Então, para conhecer a Deus é preciso buscá-lo na sua palavra. Quais são as características de Deus? Eu vou falar apenas de 3 características nesse salmo que mostra a confiança que Davi tinha em Deus, que levou Davi a ter essa confiança no Senhor. A primeira característica nós encontramos no próprio versículo 8. Bom e reto é o Senhor. Olha aí, Deus é bom. E aquele que é bom fará o bem e nos dará também o que é bom. Deus é reto. Significa que ele é perfeito no seu caráter. E aquele que é perfeito no seu caráter dá confiança em todos aqueles que se aproximam para ter comunhão com ele. Bom e reto é o Senhor. Mas nós vemos aqui dentro desse salmo que Davi, ele busca a direção de Deus e auxílio porque ele conhecia o caráter de Deus. É por isso que ele pede direção ao Senhor. E a experiência de Davi levou Davi a dizer que Deus era bom, que Deus era reto e ele dava direção para aqueles que estavam necessitados. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, diz aqui o versículo de número 8. O que Deus é, queridos, forma a base daquilo que ele faz. Deus é bom e aponta o caminho reto para aqueles que lhe dão ouvido e que lhe buscam para ter auxílio e direção para a sua vida. Não tem lugar melhor, não tem pessoa melhor a quem nós recorrermos nos momentos de adversidade. Davi era rei nessa época desse salmo. Ele tinha muitos inimigos, não só os inimigos de Israel e do seu povo, mas inimigos no meio do seu povo. Inimigos que faziam parte da sua corte, que queria vê-lo cair, que queria vê-lo no chão, que queria realmente destruí-lo, mas agia de forma dissimulada e falsa. Estava comendo à mesa com ele, mas preparava armadilhas para ele. Como nos livrar de armadilha de pessoas que parecem ser amigas, mas na realidade no seu coração são nossas inimigas? É difícil se não houver uma intervenção de Deus. Davi teve esses momentos difíceis, mas Davi confiava no Senhor, porque embora nós, humanamente falando, não discernimos todas as coisas, Deus tem conhecimento do secreto e do escondido, do oculto, e ele faz revelar, e ele nos livra de laços que são colocados para nos prender. E Davi sabia disso, e ele experimentava dessa comunhão com Deus, porque ele sabia que somente Deus podia livrar ele dessas armadilhas. Por isso, no versículo 1 ele diz: a ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Aleluia.
Sabe o que Davi queria? Queria que Deus, então, protegesse, guardasse e desse livramento a ele, para que ele não fosse envergonhado diante dos seus inimigos, né? Para que os seus inimigos não fizessem festa quando ele caísse, na queda dele, aliás, né? Então, sabe o que Davi pedia ao Senhor? Que o Senhor lhe mostrasse o seu caminho, Senhor, como é que eu devo andar, porque aqueles que andam de acordo com aquilo que Deus tem para eles, é o próprio Deus que se encarrega de livrar os pés do laço que os inimigos realmente colocam para derribar. Davi, ele não deixa de reconhecer que ele era falho, porque todos nós somos falhos, estamos no processo de aperfeiçoamento, e nesse processo nós vamos tomar algumas atitudes erradas. Mas havia uma diferença no coração de Davi. Ele era humilde para reconhecer e voltar ao caminho que Deus o apontasse. Por isso ele disse: Deus é bom, Ele é perfeito e Ele aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Olha aqui, queridos, quem está pronto para receber auxílio e direção de Deus? Primeiro, os humildes. Segundo, os mansos. Humilde significa pessoas que é desprovida de orgulho e de arrogância. Aquelas pessoas que têm um coração ensinável, como eu já falei aqui. Tem muita gente, irmãos, que professa o nome do Senhor, mas são pessoas orgulhosas, que não aprendem, que acha que sabe mais do que todo mundo, que não recebe conselho, que não recebe correção, né? Essas têm dificuldade de receber direção no Senhor. Essas terminam se prendendo pelos laços que o inimigo espiritual, que é Satanás, coloca. Mas aqueles que são humildes, eles reconhecem os seus erros, confessam e procuram aprender a justiça de Deus. Os mansos significa aquele que não tem altivez, aquele que tem domínio do seu temperamento, autocontrole, né? É interessante a gente saber que as pessoas arrogantes, elas não são humildes, elas não têm controle do seu temperamento. Por quê? Porque ela acha que está acima de tudo, acima de todos, né? Demonstra uma falsa espiritualidade. Mas aqueles que têm comunhão com Deus e conhecem a Deus, eles então se inclinam para o ensino de Deus, que pode ser trazido até mesmo por uma criança, que pode ser trazido até mesmo por aqueles que não servem a Deus. A humildade, queridos, é algo que nós desenvolvemos no nosso relacionamento com Deus para o crescimento. A Bíblia mostra que Moisés, ele aprendeu com Deus e ele deu ouvido até mesmo o seu sogro, que não temia a Deus, Jetro, sacerdote de Midian. A Bíblia diz que Jetro observa Moisés liderar o povo de Israel no deserto e começa a ver que Moisés estava fazendo algumas coisas erradas. Aí ele conversa com Moisés lá em Êxodo, capítulo 20. Moisés disse: olha, isso é meu trabalho. Aí Jetro disse: ó, se você achar por bem, eu quero te dar um conselho. Divida a sua liderança, né? Coloca líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. As queixas pequenas eles resolvem, só tragam as queixas grandes. Porque se você não fizer isso, você vai se cansar e você vai cansar o povo. Moisés viu que era um bom conselho. E Moisés então tomou o conselho do seu sogro. Você é uma pessoa que ouve conselho? Ah, queridos, não tem coisa melhor do que a gente ter um coração ensinável, do que a gente ter um coração humilde para receber instruções e auxílio. Deus pode usar qualquer pessoa. O que ele precisa é de um coração humilde e ensinável para receber suas diretrizes. A Bíblia diz que ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O melhor caminho de se andar é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus, ele é perfeito. Davi, nesse salmo,
nós encontramos ele pedindo esse auxílio a Deus através da oração, né? Ele confiava em Deus. No verso 2 ele diz: Deus meu, em ti confio. Olha que expressão. Deus meu, em ti confio. O temor do Senhor estava no coração de Davi. Davi assumiu a sua postura de servo de Deus. O Senhor era o seu Deus. E ele colocou sua confiança em Deus. Esta é a condição para receber direção, bênção e comunhão com Deus. E Davi, então, sabia disso. Deus é bom. E o que Deus é, forma a base daquilo que Ele faz. Deus é misericordioso. Significa que Ele perdoa os nossos pecados, por conhecer a nossa fragilidade e as nossas imperfeições. Por isso, Davi, ele então pede ao Senhor que livre ele de ser envergonhado, que limite e que frustre as ações dos inimigos em relação a ele. Ele tinha confiança no poder de Deus. Deus é misericordioso. A outra coisa que Davi entendia é que os caminhos, as veredas, aqui é caminho do Senhor, são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança. Aqueles que guardam a aliança do Senhor aceitam a direção e o auxílio do Senhor revelado na sua palavra, revelado em Jesus Cristo. E estes pedem direção a Deus nos acontecimentos da vida para tomar suas decisões. A Bíblia diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o guiará no caminho em que deve escolher. Ele busca a direção de Deus por meio da oração e a resposta por meio da palavra. E Deus então lhe responde, aleluia, né? Ele confia na direção de Deus. Por quê? Porque ele sabe do caráter perfeito de Deus. Deus é fiel, cumpre com aquilo que ele diz. Deus é bom, como está escrito aqui no versículo do número 8. Deus é misericordioso. Por isso, o versículo 6, na oração Davi diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Esses atributos naturais de Deus, ou morais de Deus, faz parte da sua essência, faz parte da sua pessoa. Por isso, Davi, ele pede ao Senhor que o lembrasse. Quando ele tomasse decisões erradas e que reconhecesse os seus erros, que o Senhor perdoasse e lembrasse das suas misericórdias, porque são desde a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de Davi reconhecer quem Deus é, ele agora espera naquilo que Deus faz por aqueles que esperam nele. O que é que Deus faz por aqueles que esperam nele? Primeiro, Deus guia os humildes. Segundo, Deus ensina. Caminhar com Deus é caminhar aprendendo. O caminho de Deus é um caminho de aprendizado. O discípulo, ele é um eterno aprendiz. O servo de Deus, ele está sempre aprendendo. Se ele achar que sabe tudo, então ele está fadado ao fracasso. Não pense que você sabe tudo. Você pode até saber muita coisa, mas tem gente que sabe mais do que você. Aprenda. Tenha um coração ensinável e você vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos hoje na igreja como pastor é encontrar pessoas que tenham coração ensináveis. Tem pessoas que têm grande intelecto, tem pessoas que têm conhecimento profundo da teologia, de coisas, mas eles não têm conhecimento empírico, não têm o conhecimento da experiência. Eles acham que o conhecimento intelectual sobrepõe.
o melhor é andar com as duas coisas, porque aí a pessoa se torna realmente um expert na vida. Mas se ele achar que o intelecto leva ele a sobrepor as demais pessoas, ele está muito enganado, porque nós precisamos conhecer, desenvolver nosso intelecto, mas a experiência prática vale muito. E eu diria assim, vale muito mais. Por quê? Porque é isso que define a nossa situação de vida. Portanto, tenha sempre um coração ensinável. Quando nós temos um coração ensinável, nós somos livres de laços que são colocados, que a própria vida coloca, porque nos dá o Espírito Santo o discernimento. Portanto, você quer o auxílio de Deus? Você quer ter direção acertada nos acontecimentos da vida? Você precisa conhecer a Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa ter uma vida de comunhão com Deus, em oração. E com certeza você vai ter direção e vitória nas suas decisões. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Olha que depois que Davi mostra que o que Deus é a base daquilo que ele faz, ele passa a fazer a sua oração a Deus, a fazer alguns pedidos a Deus. E esses pedidos são significativos para que ele realmente possa vencer na vida, queridos, né? Então, a gente vê aqui que ele faz esses pedidos confiante ao Senhor. E esses pedidos eu encontro aqui no versículo 16 ao versículo 22, que diz assim: Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. A vida nos proporciona situações assim. Quando nós nos distanciamos daquele que quer nos guiar e nos auxiliar, o resultado é angústia e aflição. Às vezes, mesmo sem estar distante de Deus, a vida nos proporciona a adversidade que nos leva a isso. Mas a confiança em Deus nos leva a estar tendo paz em meio à adversidade. Davi pede que o Senhor o alivie das tribulações do seu coração e que tire a angústia da sua alma. Só Deus pode fazer isso, né? Tem situações na vida que nós enfrentamos de doença na nossa alma, né? De abatimento, que remédio não vai resolver, embora ajude em algumas vezes, mas só o poder de Deus pode restaurar em nós a alegria da salvação de Deus no nosso coração. Tira-me as angústias. Verso 18: Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Verso de número 19: Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Olha que interessante aqui. Momentos da aflição, a nossa alma pode, angustiada, desandar. E as nossas decisões podem ser decisões que não são agradáveis ao Senhor. Mas se fizermos como Davi, refugiarmos em Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele fez a Davi, guiar, ensinar, dirigir, salvar, livrar e abençoar. Você não será envergonhado. Portanto, se você quer um conselho para a vida, diante da situação que você está vivendo, busque em Deus, busque na oração, busque em Cristo Jesus. Ore, fique esperando atento, porque Deus fala e Ele quer que a gente ouça. Deus fala, e Deus fala por meio de Jesus,
Deus fala por meio da palavra. Deus fala por meio de um irmão. Deus fala por meio de um hino. Deus fala. Esteja com seus ouvidos atentos. Ele quer te dar direção para te livrar os pés do laço, a sua alma da morte. Porque Ele te ama. Tá bom? Deus te abençoe. Volte-se para a palavra. Se você voltar para a palavra, Deus vai se voltar para você. E você vai ter uma vida melhor do que a que você está vivendo hoje. Não viva com sentimento de frustração. Deus não quer isso para a tua vida. Pelas coisas difíceis que você passou. Não. Não viva magoado com Deus pelo que você tem passado. Nós não temos motivo nenhum de se queixar de Deus. Nós temos motivo sim de se queixar pelos nossos pecados. E é eles que nos leva a situações aflitivas. Mas se a gente buscar a Deus, a misericórdia dele virá sobre nós, porque ela se renova a cada manhã. Se a gente voltar para ele, ele perdoa os nossos pecados e diz: vem, filho amado, eu quero cuidar de ti, te dar direção, te proteger e te guardar. Se você se apegar a Deus com amor, por amor, você vai sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. Você vai ter direção. Você vai saber que caminho você deve tomar, que decisão você deve escolher. Deus é bom. Deus é bom para aqueles que esperam nele. Bom dia. Deus abençoe tua casa, tua família e tua vida, tá bom? Quero ter uma palavra de oração. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Salmo 25, Salmo de Davi, que é apresentado perante ti. Suas necessidades de proteção, de auxílio, de livramento da vergonha e dos laços do inimigo. Talvez tenha pessoas que estejam vivendo a angústia da sua alma por decisões que tomaram sem o teu auxílio e hoje têm sofrido as consequências de pecados cometidos. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, o Deus que perdoa, que liberta e que salva. Talvez essas pessoas estejam aí sendo, ó Deus eterno, questionadas, acusadas pelos seus inimigos, passando vergonha por atitudes erradas, por comportamentos irrefletidos, por causa da altivez e da dureza do seu coração. Mas hoje essa pessoa parou para te ouvir, para ouvir essa palavra, que é a tua palavra. E eu quero te pedir que o Senhor perdoe seus pecados. Eu quero te pedir que o Senhor quebrante esse coração. Eu quero te pedir que o Senhor ouça a sua oração e que o Senhor possa dar a essa pessoa livramento, que o Senhor possa tirar a angústia da sua alma, que o Senhor possa tirar a aflição que está sobre a sua vida e que o Senhor possa revelar Jesus como Salvador, possa revelar Jesus como Senhor e que o Espírito Santo possa habitar na vida dessa pessoa, que ela possa fazer uma aliança de compromisso contigo através do sangue de Jesus e possa viver para ti. E que tu possa, Senhor, lhes dar a paz, a alegria, e o Senhor possa lhe dar saúde, e o Senhor possa lhe dar prosperidade. Dá a essas pessoas um coração humilde e um coração ensinável para receber tua direção e andar nela, porque bom e reto é o Senhor para os que esperam nele. Obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Espero ter te abençoado, tá bom? Quero mandar um abraço, um alô aqui para as pessoas que estão conosco, né? Um alô aí para o irmão Maírton, aí também para a irmã Hilda. Um abraço também para o nosso irmão, deixa eu ver aqui, o Bispo Amaro, meu amigo. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Você, sua casa, seu ministério. Meu amigo lá em Brejo Santo, o Bispo Amaro da Igreja Batista Maranata.
Jussara também, que está aí nos ouvindo. Deus abençoe aí a Jussara. Deixa eu ver também aqui. Aparecida Gondim, nossa amiga Cida. A irmã Luciene Isidório e Cláudio. A Aparecida Silva, um abraço, a paz do Senhor também. Deixa eu ver mais aqui, passando. Eline, um abraço, Eline, Deus abençoe você e Paulinho. Deixa eu ver mais alguém. Solange, né? Um abraço aí para Solange Pereira dos Santos. Graça e paz, querido. Irmã Euda, já falei aqui, né? E também irmã Lourdes Costa, amiga da irmã Euda, e que está sempre nos ouvindo. Idibas, né? Crisley, né? Deus abençoe Idibas. Deus abençoe também a sua mãe, irmã Patrícia, toda a sua família. Edmilson Costa, um abraço, Edmilson, Deus te abençoe. E nossa irmã Francineide, esses são os que eu posso ver, tá bom? Então Deus te abençoe, querido. Obrigado por nos ouvir, continue orando por nós. Deus tem direção para a tua vida. As melhores escolhas são aquelas que nós escolhemos sobre a orientação de Deus. Tenha sempre um coração ensinável, não seja soberbo, porque a soberba precede a ruína, mas a humildade a honra, certo? Deus quer te honrar. Honre a Deus e Ele te honrará. Um abraço, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amanhã mais uma palavra de esperança. Esteja conosco, no nome de Jesus. Amanhã o irmão Sandro estará trazendo uma mensagem para você, tá bom?